Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, o podcast empresarial, uma iniciativa da SIG com o apoio da Cressol, que traz toda sexta-feira para você um empresário, uma empresária de Guarapuava que tem uma história de sucesso e também uma trajetória inspiradora para dividir com vocês. E a convidada de hoje é alguém muito especial, é a Gisele de Matos Leão Filha, formada em 2003 pela PUC Paraná, é especialista em psicoterapia infantil e familiar, atende crianças e adultos e também é presidente do Núcleo da Mulher da SIG e CEO fundadora da marca Gisele Kids. Gi, muito obrigada por aceitar o convite. Faz tempinho já que a gente quer trazer você aqui, mas a sua agenda é bem concorrida, então quero agradecer por você tirar um tempinho para vir conversar com a gente e trazer toda a sua trajetória inspiradora aqui também. Imagina, obrigada, Elis, por essa oportunidade, obrigada, SIG, por nos proporcionar, né, um ambiente como esse aqui para a gente poder vir trazer as nossas inspirações e conquistas aqui para vocês. E como você tem muita coisa para falar hoje, porque como eu falei, ela é CEO de uma marca Kids, tem a questão da psicologia, é presidente da SIG, nós vamos fazer alguns pontos aqui do programa para a gente falar sobre tudo que é interessante aqui, não escapar nada da Gi nesse dia de hoje. E para começar, eu falei ali no início que você se formou em 2003 pela PUC Paraná, é psicóloga, e você atende um nicho da psicologia, que eu acho que é uma das pioneiras aqui em Guarapuava, que é a psicologia infantil e familiar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse ramo de atuação e o que te motivou a partir para essa área da psicologia. Então, Elisa, é uma coisa até um pouco curiosa, né? Porque eu acredito que a própria história de vida da gente coloca a gente em situações que quando você vê, você tá fazendo parte de um sistema, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei agora até te dizer, mas eu sou filha de pais separados, né? Meu pai morava em Guarapuava, minha mãe em Curitiba, então eu vivi na minha realidade, no meu dia a dia, questões familiares que me impactaram de uma forma muito significativa na minha vida. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, de começar a olhar essas questões, esses sistemas, como eles funcionavam, tudo aquilo foi mexendo comigo, sabe? Mas eu acabei perdendo meu pai no meu primeiro ano de faculdade. Então, terminei a faculdade porque era a minha paixão, era o que realmente de fato eu gostava e o que eu tinha planejado para minha vida, mas a vida me surpreendeu e acabou me colocando num outro caminho, que foi o caminho da administração. Então eu acabei fazendo pós-graduação em administração em saúde, com ênfase em administração hospitalar, acabei indo para esse lado mais de gestão e fiquei afastada da psicologia por muitos anos, mais de 15 anos assim afastada. Só que aquela coisa, né, a psicologia não saía de mim, de alguma forma estava ali, é uma essência, eu já digo assim, que quando você entende, compreende, gosta, aquilo vem te alimentando, né, e acaba te conduzindo. Então, eu acabei fazendo muitos cursos, muitas especializações voltada para a parte de gestão. Devido ao falecimento do meu pai, eu tive que assumir algumas questões e muitos anos depois, só que eu acabei retornando para a psicologia. E hoje já faz 10 anos que eu tô atuando, né, como psicóloga infantil e familiar, e acredito que tudo que eu vivi até agora é para fazer o que eu tô fazendo nesse momento. Então, tô muito feliz, tô muito realizada, sou muito grata aos meus pais, porque todos os desafios que eu enfrentei, hoje no meu consultório eu consigo visualizar de uma outra forma e que me credencia para fazer o que eu tô fazendo. Você comentou dessa questão familiar que te motivou. Hoje, assim, como você vê os desafios de ser uma psicóloga familiar infantil? Acho até que é legal para quem está em casa e não conhece esse termo, o que necessariamente a psicóloga familiar e infantil faz? De que maneira você ajuda as famílias? Então, quem nos procura, sempre quando tem um desafio que envolve, geralmente vem por causa da criança, né? Achando que vem para procurar ajuda apenas para a criança. E nós temos esse olhar sistêmico. A linha que eu trabalho é a sistêmica familiar. Então, a gente entende e pode, diante dessa linha, navegar entre os membros da família. Então, eu posso sim atender aquele casal junto com aquela criança. Às vezes tem uma cuidadora que fica muito tempo com a criança, a gente faz psicoeducação com a cuidadora, com a avó, enfim, todo o nosso olhar é voltado para esse sistema. Por quê? Porque a gente entende que o indivíduo está aqui no meio e ele desempenha vários papéis na sociedade.
né? Como filha, como mãe, como profissional, enfim, vários papéis e funções. Quando um desses papéis entra em colapso por alguma razão ou outra, o nosso olhar entende que ele compromete todo o sistema. Então, a gente cuida da família como um todo. E isso, as respostas vêm de forma mais rápida, mais segura, quando você envolve a família no processo terapêutico. Isso, a criança tem muitos ganhos com isso. Então, é o que eu acredito e é o que eu acordo todos os dias com vontade de ir lá e superar esses desafios junto com as famílias que eu atendo. Eu tenho uma pergunta bem específica, assim, quando os pais devem levar os filhos para buscar a psicologia? Tem algum sinal, algum gatilho? Quais são os pacientes mais comuns ali que você atende e que talvez pode ajudar alguém em casa que pode ter um filho com determinado comportamento para já buscar determinada ajuda? A psicologia, ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Antigamente tinha-se aquele conceito de que psicologia era coisa para louco. Então, só ia no psicólogo quem tinha um transtorno mental acentuado, grave e tudo mais, né? Hoje, acho que as pessoas vêm conhecendo um pouco mais o que é a psicologia como ciência e profissão. Então, a psicologia vem mostrando que a gente tem várias formas de atuação, né? Tem várias linhas teóricas que regem o nosso funcionamento enquanto psicólogas. Mas hoje é assim, nem tudo que está sendo trazido é um transtorno, é um TDAH, ou nem tudo é autista. Lógico que a gente tem, né, muitos casos, e se diagnosticados de forma correta, tem todo um caminho a ser seguido. Mas às vezes é uma disfuncionalidade familiar só. Então, quando eu tenho um problema com o meu filho ou com a minha filha que paralisa, que faz com que eu não consiga levar a minha vida próximo ao normal, próximo do normal, ou do desejado, vamos falar assim, não normal, né? Porque o que é normal hoje em dia, né? Então, próximo do desejado, é a hora de eu procurar uma ajuda profissional. Eu não tô conseguindo conduzir as coisas de determinada maneira, então eu vou procurar uma ajuda, uma escuta especializada, que possa dar um direcionamento, um encaminhamento mais adequado para se ter melhor qualidade de vida, né? Você tocou num ponto bem importante, Gi, que é a questão do TDAH. A gente escuta muito das mães e vemos muito no dia a dia também, ali a gente na SIG que tem o departamento de estágios, né? A questão do TDAH. Né, dessa geração de crianças e adolescentes terem muitos problemas com a atenção. E aí é muito legal aquilo que você falou, que nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Como identificar e como ajudar nesses casos? Então, nós pais, eu falo por mim, tenho dois filhos, um de 19 e uma de 17, temos que sempre estar atento aos sinais. Então, são comportamentos. Meu filho funcionava, se comportava de uma maneira e, de repente, de uma hora para outra, começa a se comportar de outra maneira. Então, quais são os sinais que essa criança vem demonstrando e o que fazer com isso, né? Nós não somos obrigados a saber tudo. Então, por que não? Para ter um diagnóstico correto, a gente precisa de uma avaliação de um profissional especializado para poder dar o diagnóstico correto. Senão, acaba que virando aquela coisa, né? Aí começa todo mundo a se medicar, começa né, aquela automedicação, ou também muitas crianças pequenas, eu vivo isso dia a dia no meu consultório, medicadas de forma, como é que eu vou dizer assim, de forma... desnecessária. Talvez. Desnecessária, e assim, né? Então, acaba que, lógico que eu estou aqui só trazendo um outro viés, porque eu sou a favor, sim, do diagnóstico correto e da medicação correta, desde que por profissionais habilitados, né? Mas... veja, nos dias de hoje, tanta informação, a velocidade das informações está algo tão dinâmico, tão tudo. Então, assim, para você adulto, prestar atenção em tudo que está acontecendo à tua volta já não é fácil. Imagina para uma criança, né? Então, realmente, nem tudo é TDAH. E hoje tá muito em alta essa questão, né, Gia? Não sei se você viu o filme do Divertidamente, que fez muito sucesso recentemente no cinema, e retrata as emoções de uma forma que as crianças conseguem entender. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É legal a maneira que aquilo foi retratada? Existe mesmo aquela questão da ansiedade, dos sentimentos? Como você, como psicóloga e uma profissional formada há mais de 20 anos nessa área, vê essas situações?
O filme, para mim, o melhor filme da história, né? Não é à toa que estourou toda a bilheteria mundial. O Divertidamente, ele retrata uma realidade e abriu portas e possibilidades para as crianças falarem sobre as suas emoções. Então, além de identificar, agora ela pode expressar, então ela pode ser ouvida. Então, as nossas emoções base, que é no Divertidamente 1, e quando a Hailey, a menininha, entra na fase da adolescência, vem o Divertidamente 2 com as emoções novas, que é a da ansiedade, do tédio. Então, ao mesmo tempo que é impactante, porque a ansiedade é algo que domina a nossa mente, o nosso corpo, se a gente não tiver autocontrole, ao mesmo tempo as pessoas olharam o filme, o que eu tenho muito ouvido e lido até algumas críticas, puxa, eu posso sentir isso, né? Então, ou eu sinto isso, é isso que eu sinto, mãe, né? Eu tenho pacientes que levaram os bonequinhos no consultório, olha, era disso aqui que eu tava falando, porque às vezes a criança não consegue nominar ansiedade, né? É um frio na barriga, começa a roer unha, começa a ter insônia, às vezes começa a ter sintomas físicos que ela não consegue nominar. E aí acaba que trazendo essa possibilidade, né, de conversarmos sobre isso. Até se você me permite, dia 3 de agosto agora, a gente vai estar no cinema falando sobre as emoções do filme Divertidamente, no evento lá, às 11 horas da manhã, um evento gratuito. Então, para todos os pais que estão nos assistindo aqui, sintam-se convidados para se juntar a nós nesse bate-papo sobre as emoções. Para participar desse evento que você vai realizar no cinema, tem alguma inscrição para os pais que tiverem interesse? Pode levar os filhos também? Como é que vai ser essa dinâmica? Vai ser muito, muito bacana. A gente acabou fazendo uma parceria com o Shopping Cidade dos Lagos. Então, os pais podem levar os filhos e eles vão ter 25% de desconto na brinquedoteca do Vila Coruja. Então, as crianças podem ficar brincando, enquanto nós, pais, ficamos ali debatendo esse assunto, né, sobre as emoções. Tem um link que você precisa preencher, que é gratuito, que vai estar nas redes sociais minha, tanto da psicóloga quanto da Gisele Kids. A gente vai estar divulgando aí a partir de hoje. Muito legal essa iniciativa e falar sobre esses sentimentos, porque todo mundo sente, né, Gi? Só que eu acho que antigamente não se falava disso, talvez não tinha nem conhecimento do que era ansiedade, síndrome do pânico e vários outros sintomas que a gente tem e que talvez com essa sociedade moderna e acelerada faz com que até as crianças tenham esse sentimento, né? Então é muito legal essa iniciativa de falar sobre esse assunto. Seguindo o nosso programa, tem uma pergunta bem legal também que eu queria te fazer, que é sobre a questão de você ser mestre em saúde, né? Como eu falei, é uma profissional de mais de 20 anos do mercado e que tem a especialização, né, mestre em saúde. Como é que você vê um incentivo à saúde aqui em Guarapuava? Você que foi uma profissional que pegou lá atrás, naquela época, há 20 anos, nem se sabia que ia ter um curso de medicina ou cursos de psicologia de uma forma tão acessível, tanto que você foi em Curitiba estudar, né? Porque aqui em Guarapuava não tinha esses cursos. Então, como é que você vê um incentivo às áreas de saúde aqui em Guarapuava? Eu sou suspeita, acho fantástico tudo que vem acontecendo. Eu sou filha de médico, né? Meu pai era médico. Eu vi o que aconteceu com as instituições hospitalares ao longo dessa jornada. Então, o meu caminho sempre foi na área da saúde, né? Então, o fato de não ter lá atrás os nossos cursos, eu acho que isso não foi impeditivo para que as coisas fossem evoluindo de certa forma. E o meu mestrado eu fiz aqui em Guarapuava. Então, eu sou mestre em promoção da saúde pela Uniguaracá aqui. Então, é muito bacana ver essa evolução, essa preocupação, esse olhar voltado à saúde e principalmente à saúde mental, porque a saúde mental hoje ela precisa ser vista com responsabilidade, com critério, porque ela mata também, né? E tá aí os índices de suicídio para provar o que vem acontecendo. Então, nós precisamos nos preocupar, ter um olhar atento para as nossas crianças, com certeza, porque é onde a gente vai plantar a nossa sementinha. O que acontece na infância não fica na infância, vai para a vida adulta. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Isso que você falou agora no final foi bem, bem importante, né? A saúde mental, ela mata e o que acontece na infância não fica lá. Isso, você como psicóloga, é correto a gente afirmar que muitos dos traumas da vida adulta ou comportamentos na vida adulta são por conta de situações lá da infância que não foram bem resolvidas? Com certeza, ou até coisas que nós ouvimos dos nossos pais enquanto a gente é pequeno. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, menina, engula esse choro.
Ou, desculpa, ela é tímida. A gente fica ouvindo certas coisas, às vezes, e não tô aqui culpando pais, às vezes até de forma inconsciente, né? E a gente tá aqui com esse papel, com esse propósito, com essa função de trazer à consciência o que nós pais fazemos com os nossos filhos. A gente acaba rotulando quando eles são pequenos e a criança cresce acreditando que aquilo é uma verdade. O que a gente chama de crenças limitantes. E aí ela chega na faculdade, por exemplo, no seu trabalho, quando é mais adulto, e não consegue apresentar um trabalho em voz alta, e não consegue se comunicar, e não consegue dizer não quando se sente injustiçado. Por quê? Porque ele teve que engolir a vida inteira quando ele era criança. Então, com certeza, lá na vida adulta vão aparecer questões que, se não forem cuidadas e tratadas ao longo da nossa vida, vão acarretar problemas de saúde mental mais tarde, né? E como você disse, os pais nem sempre têm aquela responsabilidade ou aquela culpa, porque às vezes faz de forma não intencional, mas tem que tomar cuidado na maneira que fala com o filho, porque é uma criança que está absorvendo tudo aquilo e vai fazer diferença lá na frente, com certeza. Né? Por isso que eu costumo dizer que nós, pais, devemos nos sentir corresponsáveis pelo processo, né? Porque não é culpa do sistema, do governo, da escola, não sei o quê, não, nós fazemos parte. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, assim como eu me capacito profissionalmente, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, hoje em dia também a neurociência traz muitos conhecimentos técnicos do como funciona o cérebro da criança. Então, se eu sei que gritar não educa, por que eu vou gritar? Então, o que eu tenho que fazer? Mas eu não sei nada, Gia, onde que eu vejo, como é que eu faço? Hoje em dia não tem desculpa, né? Estão aí os nossos podcasts, videocasts, livros. Nossa, você encontra conteúdo e informação hoje de uma forma absurda aí. É só eu me interessar, eu focar o meu interesse. Então, se eu pretendo ter um filho, qual é o melhor caminho? O que a ciência está trazendo com relação ao funcionamento de crianças? Antes a gente não sabia. Então, não vamos nos culpar porque ficou lá atrás. Pegar um chicote também e ficar se autoflagelando com relação a isso. Não é essa a ideia. É o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, daqui para frente. É assim que eu penso e costumo conduzir o meu trabalho. Informação tem, é só usar, né? Exatamente. O nosso programa faz uma pausa rápida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais assuntos interessantes aqui da Gisele para vocês. Mas antes do intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no nosso canal, a SIG TV. Lá na playlist podcasts você pode ver todos os outros programas e os principais trechos da nossa conversa vão estar disponíveis no Instagram, @ASIGGuarapuava. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. A campanha Meu Pai no Final da Liberta em Buenos Aires está a todo vapor. Para participar, basta comprar nas lojas parceiras, preencher o cupom e torcer para ser o ganhador da viagem. Mas atenção às regras. Você deve responder corretamente à pergunta do cupom e também ficar atento ao nome que será preenchido, já que a viagem é intransferível. Os cupons podem ser preenchidos até o dia 10 de agosto. O sorteio vai acontecer no dia 14 de agosto. Para mais informações, acesse o nosso site asig.com.br. Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo a Gisele Matos Leão Filha, nossa presidente do Núcleo da Mulher da SIG e também CEO da Gisele Kids, que já está aqui com a gente na mesa. Gi, conta um pouquinho dessa marca sensacional que foi lançada recentemente, voltada para a linha terapêutica infantil. Então, conta um pouquinho pra gente quais os produtos que você trouxe, como é que você pensou na criação dessa marca. Elis, após 10 anos de prática clínica, né, no meu consultório, eu pude perceber que algumas queixas eram repetidas de algumas famílias. Então, era uma coisa que era comum, né, entre aquelas pessoas. E aí eu tenho essa questão empresarial que acaba que também não sai da gente, né? Eu falei, qual solução eu poderia trazer para o mercado que viesse de encontro a essa necessidade? A criança, ela tem uma questão de necessidade do concreto, né? E daquilo que também é lúdico. Então, além de ajudar elas a nominar e a expressar isso, eu pensei em concretizar de alguma forma. Só que eu não queria ir no mesmo viés da indústria farmacêutica, vamos dizer assim, né? Eu queria trazer algo natural, queria trazer algo leve, que ela pudesse colocar no estojo da escola, que ela pudesse ter vontade de interagir com aqueles produtos e que
um instrumento. Então, a Gisele Kids, ela tem um propósito, que é de impactar famílias, né? Eu quero levar para o maior número de famílias possíveis um instrumento natural e terapêutico. Natural em que sentido? Vem da natureza. Então, os nossos produtos são à base de óleos essenciais, né, que são extraídos das plantas da nossa natureza. E aí, eu elegi alguns temas, que foi a ansiedade, que é o que mais a gente acaba encontrando nos dias de hoje. Então, isso aqui é um blend de óleos essenciais para ansiedade, onde a criança vai abrir a caixinha, tem um rolon, em formato rolon, que ela vai abrir, vai passar no pulso, vai fazer assim e vai cheirar. Que através dos nossos neurotransmissores vão atingir o nosso cérebro, que vão atingir o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Então, assim, óleos essenciais existem desde que o mundo é mundo. Qual é a proposta diferente? É uma destinação infantil, lúdica, para as nossas crianças, referente à ansiedade e referente à concentração. Então, esse aqui, momentos de mudanças repentinas, escolas novas, mudança de cidade, ou os pais se separaram, enfim, várias situações do nosso dia a dia que hoje estão relacionadas à ansiedade. Concentração é aquela coisa, vai ter uma prova, uma atividade. Eu tenho paciente que compete no judô, por exemplo, eles acabam usando antes de entrar no tatame. Então, várias situações que precisam de mais foco, concentração. Outro tema que eu levantei foi a questão do medo infantil. Então, esse aqui é o nosso home spray da coragem. Esse aqui não é para criança passar no corpo, ele é de ambiente. Então, ele vai espirrar no ambiente, né? E também está relacionado à bravura. Então, é a coragem. É para aquela criança que tem... Para aquela criança que tem medo de dormir no próprio quarto, para aquela criança que tem medo de tomar vacina, ou medo de ir no dentista, medo que a mãe não vá buscar na escola. Então, é um instrumento para encorajar, para empoderar. Ah, Gisele, mas será que isso aí funciona? Não são produtos para ser usados de forma sozinha. Isso aqui é uma questão muito familiar. Então, é para a mãe chegar e conversar. Filha, olha esse spray, olha que legal, vamos espirrar no teu quarto, porque isso aqui vai te ajudar, esse cheirinho gostoso vai te deixar corajoso, amanhã você vai conseguir ir para a escola, vai subir a rampa sozinho, enfim, várias situações que podem estar relacionadas com esses temas, vamos dizer assim, né? Me corrija se eu estiver errada, funciona como se fosse uma aromoterapia, é assim que chama, né? Isso. Passa o óleozinho. Por que nessa região do pulso? Eu fiquei com dúvida. E a questão do friccionar? Porque ele tem que inalar para poder fazer o efeito, né? Isso, é por causa que era maior concentração de circulação sanguínea, né? Que a gente tem no nosso corpo. Então, por isso aqui, no pulso, atrás da orelha, na nuca. Então, são esses lugares que tem uma circulação sanguínea um pouco maior, que estimula mais, faz chegar mais rápido no nosso cérebro. E a base, a filosofia, é a aromaterapia. Aí você foi estudar quais eram os componentes, os óleos que poderiam ajudar e chegou nessa formulação que a gente tem aqui agora. E não foi pouco, foi mais de um ano de estudo, né? É uma indústria de uma amiga minha que é farmacêutica, que acabamos fazendo essa parceria. A gente ficou mais de um ano estudando. Os nossos produtos são todos testados dermatologicamente, hipoalergênico, e uma informação muito importante, todos são com registro na Anvisa. Então, os nossos produtos são liberados pela Anvisa para essa comercialização, né? Então, é todo o processo legal que a gente pode fazer para trazer um produto de qualidade, de referência. E eu tô falando de vidas de criança, né? Então, é responsabilidade, né? Com então, certeza. não é brincadeira. Ao mesmo tempo, é. Quem quiser comprar, consegue encontrar o produto onde, para quem estiver assistindo? Então, hoje, aqui em Guarapuava, eu tô muito feliz com a abertura e a receptividade de todas as empresas parceiras, que não são poucas, Elisa. A gente tá na rede de farmácia Trajano, rede de farmácias da Vicofarma, até na Casa Ai, que a gente colocou essa semana, na Perfumária da Saldanha Marinho, Kidstock, loja de roupa infantil. Nós estamos em vários pontos físicos da cidade, graças a Deus, pelas empresas que estão acreditando, né, no nosso produto, mas a gente montou um e-commerce. Então, nós estamos vendendo para todo o Brasil, no www.giselekids.com.br, Gisele com 2 L's, tem
aqui, ó, o Gisele com 2 L's, e a pessoa pode acessar o nosso site, comprar e receber direto na sua casa, no conforto da sua casa. Uma pergunta, quando você pensou em criar essa marca, uma coisa que a gente não tinha visto ainda em Guarapuava, pelo menos eu não conhecia produtos nesse sentido, já tinha ouvido falar da aromaterapia, mas não voltada para a área kids. Teve desafio, teve crítica, foi difícil, conta um pouquinho desse processo por trás da conquista, porque todo mundo vê pronto. Mas o que você passou para chegar até aqui? Primeiro assim, eu tenho um propósito, e se tenho algo que me motiva, que me faz levantar, é esse propósito, né? Então, isso faz com que eu não desista. Porque os desafios foram gigantes, a própria burocracia da Anvisa, né? A gente chegou a mandar uma prova, vamos dizer assim, eles solicitaram mudanças, alterações, então a gente teve que ir compondo, esbarrar nos órgãos competentes, esses testes, então foi mais de 1 ano a gente lidando com tudo isso, né? E lógico, fora todo o planejamento estratégico que a gente fez para colocar isso no mercado, né? A burocracia é uma coisa que não é fácil também, mas entre você criar, sonhar, tudo, e você colocar, e você ver o teu produto no mercado, tem um caminho, né? E que se você... É muito fácil hoje você desistir. Então, se você não estiver bem conectado com aquilo que você acredita, sabendo por que você está fazendo isso, para que você está fazendo isso, às vezes você pode se perder, com certeza, né? E que bom que você seguiu firme no propósito. Falando em propósito, ela também escreveu o livro Bernardo Corajoso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa obra literária que também é voltada para crianças, né? Esse aqui é o filhinho mais recente, vamos dizer assim. Ele veio depois, né, dos produtos. Mas eu pensei como que eu poderia também trazer para a criança, para que a criança conseguisse visualizar, né, todo esse processo. Então, o Bernardo conta a história de uma família que acorda com os seus desafios, daquela coisa que a criança faz uma manha, faz uma birra, que não quer pôr uniforme, que não quer ir tomar café, que não quer ir pra escola, enfim, aquela coisa que quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu tô falando, né? Os nossos desafios são diários. E aí, eu trago ali algumas soluções, então eu trago questões práticas, como o quadro das emoções, que a gente utiliza para ajudar a criança também a nominar aquilo que ela está sentindo, e no meio dessa história, desse desafio, eles usam os produtos Gisele Kids. Então, como usar, de que forma, quantas vezes no dia, quais as situações que eu devo usar. Então, acaba que o livro vem para coroar esse sistema que a gente iniciou, né? Esse aqui é o nosso início de um grande sonho, de um grande projeto, que falo novamente porque é realmente algo que eu quero levar, que é para impactar essas famílias. Bom, parabéns por ter essa iniciativa de criar essas marcas, de ser audaciosa no nosso mercado. Você não ficou só na psicologia, você abrangeu muito mais, né? Mulher, empresária, mãe, esposa, né? Presidente do Núcleo da Mulher, faz de tudo essa Gisele, né? E ainda escreve livro e monta uma marca tão interessante como essa. Parabéns, de verdade mesmo. Obrigada, tô bem, bem feliz mesmo. Está pensando em contratar estagiários? O Departamento de Estágios da ASIG facilita suas contratações. Nossa equipe experiente encontra os melhores talentos para impulsionar o crescimento da sua empresa. Beneficie-se de custos mais baixos, isenção de encargos sociais e 0 vínculos empregatícios. Facilite suas contratações hoje mesmo. Contate o Departamento de Estágios da ASIG. Seguindo com o nosso programa, então, Gi, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua função como presidente do Núcleo da Mulher da ASIG, que vai realizar no dia 4 de setembro, né, o Business Day, um super evento grandioso no Cidade dos Lagos, com várias parcerias, um evento bem bacana para trazer a questão empresarial para Guarapuava, não só para as mulheres. Foi pensado pelas mulheres, mas vai abranger os homens também. Então, conta um pouquinho do evento, como que ele vai funcionar, como é que foi essa questão da organização e das parcerias também. Então, para quem não conhece, eu faço parte de um núcleo que a gente chama de Núcleo Multissetorial da Mulher da ASIG, onde somos em 40 empresárias hoje que nos unimos. Apesar de sermos de diferentes segmentos, nos unimos com propósitos
muito semelhantes. E inquietas com os nossos desafios diários na questão de gestão empresarial mesmo, começamos também a levantar o que incomoda na tua empresa. Mas o que incomoda na tua? O que você tem de desafio? Como é que é e tal? E aí a gente começou a juntar todas essas informações e formatamos então um evento que vamos estar trazendo dia 4 de setembro, que vai acontecer no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, e ele está sendo chamado de Business Day. Então, é um evento de um dia de negócios. Ele vai acontecer durante o dia todo. Então, 8 horas da manhã, as pessoas vão chegar, vão fazer o seu cadastramento e vão para uma mesa redonda de abertura, onde nós já temos a confirmação de 2 empresários referências para nós, um empresário e outro um gestor, né, que é o seu Dacir Antonelli, como empresário, seu Adam, o diretor-presidente da Agrária, como gestor, né? Então, são 2 visões completamente diferentes. Um é cooperativa, o outro tem esse cunho mais empresarial, né? Então, a gente quer trazer várias visões ali e estamos aguardando mais a confirmação de alguns convidados. Após isso, os nossos convidados, eles vão se dividir em salas. E essas salas são de uma parceria também fantástica que a gente acabou fazendo com o Sebrae, com o Sila Tech Park e com a 3C Plus. Então, vão dividir nessas salas e cada empresa é responsável pela sua sala e vai abordar um tema. E em nenhum momento esses temas vão ser repetidos. Então, para você empresário que está vendo aqui o nosso podcast hoje, leva a sua equipe, divide e põe um em cada sala, depois junta todo mundo lá no seu escritório na quinta-feira e faz um brainstorm para poder trazer todo o conteúdo que vai ser passado lá. Vai ser muito conteúdo, vai ser mais de 8 horas de conteúdo. Vamos ter um almoço, depois com food trucks espalhado lá, né? A ideia é que a pessoa risque da sua agenda esse dia e passe o dia no evento com a gente. Depois do almoço, volta para essas salas e às 5:30 da tarde a gente tem uma palestra magna com o Rafael Lassense, que é um especialista num tema que é novo e que a gente está trazendo, porque é um evento que a gente tem como expectativa que seja algo disruptivo para a cidade, sabe? Algo nunca feito nesse formato, com tantas empresas parceiras e tudo mais. Então, o tema que é Growth Hacking. Então, ele é muito experiente nisso, já participou de vários eventos de inovação, como o VTEX Day, Summit, Web Summit, enfim, vários outros eventos que ele já participou, e ele vem trazendo, então, esse olhar que vai juntar a questão de marketing com vendas, crescimento, vai ser algo bem, bem jóia. E depois, no final, a hora que acabar a palestra, vamos ter os food trucks com banda, com chopp, um momento de descontração daí no final do dia. Então, é um evento, assim, que promete ser muito especial. Grandioso e trabalhoso, porque faz um tempão já que vocês estão pensando, meses, né? Para quem quer participar, as inscrições estarão disponíveis no site da SIG, mas quais serão os outros canais também? É na Show Ingresso. É a única forma que a gente, né, fora a SIG, é um parceiro nosso também de negócio, então você vai comprar o seu passaporte lá, né? O valor tá R$ 149,90 e ele dá direito ao dia todo no evento, né? Então, é uma oportunidade, eu já digo assim, de a gente às vezes não consegue ir para fora, para grandes centros, levar a equipe. Um evento como esse, fora daqui, é um evento super caro, né? Tem todo... É difícil, a gente tem custo de deslocamento, viagem, hospedagem, alimentação, tanta coisa quando a gente vai fora. Tem uma oportunidade para você, empresário guarapavano, de trazer a sua equipe, de se juntar a nós por um preço acessível que depois você vai conseguir, com certeza, reverter em benefícios para sua empresa. E é o núcleo da mulher da SIG trazendo para Guarapuava essas iniciativas que, como você disse, antes não tinham. Às vezes o cara queria se capacitar, tinha que ir para outra cidade. Então a associação comercial está cumprindo o seu papel através do núcleo de trazer formação, de trazer experiência, de trazer para o associado e também para o empresário em geral essas oportunidades que ele não teria, né, se não houvessem essas iniciativas. Com certeza, eu particularmente faço parte do sistema de associativismo há mais de 15 anos da SIG, estou muito feliz em poder estar daqui a pouco entregando aí esse cargo que eu estou ocupando com a realização desse evento. Eu acho que realmente a nossa ideia é deixar na história que seja um início de uma longa jornada e cumprindo o nosso papel, a nossa função. Eu acho que quando a gente dá as mãos, quando a gente se une, o resultado, a gente fica mais forte, o resultado
resultado vem mais rápido. E a SIG, ela tem essa característica, é a casa do empresário. Então, para você também que está querendo começar a empreender, não sabe por onde começar, começa na SIG, é um primeiro passo com certeza muito certeiro. Muito obrigada, Gi, por participar. O nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, né, de conversar sobre tudo, mas quero agradecer a sua disponibilidade, todos os insights que você trouxe, a marca que também, com certeza, alguém que está assistindo precisa desse produto e agora ficou conhecendo também. Então, mais uma vez, obrigada por dividir a sua jornada conosco. Obrigada, e sempre muito bom aprender com você também, uma jornalista aqui, ó, de mão cheia, que já me direcionou hoje, faz assim, faz assado. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço novamente. E obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. A gente vai deixar também o Instagram da Gi e o Instagram da Associação Comercial para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no ramo empresarial de Guarapuava. Boa sexta-feira, bom fim de semana, obrigada pela audiência e até semana que vem. Tchau!